Isaías, capítulo 40, a partir do versículo 28 até o versículo 31. Amém? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador do fim da terra, nem se cansa, nem se fadiga? É insondável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Aleluia! Esse é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Senhor Deus, nós estamos mais uma vez diante da Tua palavra. Senhor, fala conosco. Renova, Senhor, as nossas forças. Oramos aqui no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. O irmão do profeta, ele estava falando, o profeta Isaías, estava falando de algo que era conhecido do povo. E aí ele entra em confronto com o povo com essa pergunta: vocês não sabem? Vocês não ouviram dizer? Vocês não conhecem o Deus? Obrigado. Vocês não conhecem o Deus que criou os céus e a terra? O Deus que tem tudo nas suas mãos? Era um questionamento que Isaías fazia ao povo, para que o povo pudesse refletir, parar um momento e dizer: opa, nós somos servos de um Deus vivo. Embora o povo estivesse no cativeiro, e no período triste ali da história de Israel, mas o povo não podia esquecer de quem eles eram servos, Nós somos servos de um Deus que criou os céus e a terra, Deus que criou os confins da terra. Eles não podiam esquecer disso. E então Isaías faz ali uma comparação, um confronto entre as pessoas que não esperam no Senhor e aquelas que esperam. E Isaías começa a dizer que aquelas que não esperam no Senhor, para os jovens, embora sendo jovens, embora sendo ainda no vigor da vida, o corpo físico ali com muito vigor, eles se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor é diferente. Então Isaías começa a colocar ali essa diferença entre os que esperam e os que não esperam. Os que esperam no Senhor, meus irmãos, é completamente diferente da sua vida. Glória a Deus. Quando Isaías coloca aqui essa palavra esperar no Senhor, essa palavra aqui no texto está no sentido de ter confiança ou ter fé. Em algumas versões essa palavra até ela é trocada por confia. Os que confiam no Senhor. Então essa esperar aqui é ter esperança no Senhor. Em quem nós temos colocado nossa esperança? Em quem nós temos confiado nessa caminhada, nessa jornada que nós temos que passar? Jesus, quando ele apresenta o reino de Deus ao mundo, Jesus compara a duas portas e dois caminhos: a porta estreita e o caminho estreito, e há também a porta larga e o caminho largo. O que nós vemos é que, sendo em um caminho ou em outro, nós temos uma jornada a percorrer. Essa jornada nós fazemos essa escolha. O conselho de Jesus é: escolher a porta estreita. Esse é o conselho de Jesus. Mas um homem pode escolher por onde ele quer entrar. E entrando por um ou por outro, há um caminho a percorrer. A diferença está no final do caminho. Um leva a perdição, o outro leva a vida. E vida eterna com abundância ao lado do Senhor. Isso é uma escolha que nós temos que fazer.
Então nós temos uma jornada, né? Desde o dia que nós aceitamos o Senhor, que nós encontramos essa porta, Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Desde o dia que nós encontramos essa porta e passamos por ela, nós nos deparamos com um caminho e uma jornada que nós temos que trilhar até alcançarmos nosso objetivo. E o nosso objetivo é um dia estar com o Senhor na eternidade. Esse é o nosso objetivo principal, né? Estar com Cristo na eternidade. Nós temos outros objetivos, que os nossos amigos, os nossos parentes também estejam conosco quando nós chegarmos ali no final da jornada. E a palavra nos fala, a comparação aqui na palavra que nós lemos, Isaías fala justamente a comparação dessa jornada que nós temos. E aqueles que não confiam no Senhor, ou que confiam nas suas próprias forças, né, os jovens, e aqueles que confiam nos seus próprios recursos, na sua própria força, no seu próprio braço, eles cairão pelo caminho, não permanecerão no caminho. Porque esse caminho, esse é um caminho difícil, é um caminho de renúncia. Jesus nos fala que é um caminho de cruz. Quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. Então é um caminho que nas nossas forças naturais, nos nossos recursos naturais, nós não conseguiremos trilhar nesse caminho. Nós só podemos trilhar nesse caminho se nós estivermos confiados no Senhor. Nas nossas forças, na nossa inteligência, na nossa cultura, nos nossos recursos, é impossível permanecer nesse caminho. Nós precisamos confiar em Deus e saber em quem nós temos que confiar. Paulo, ele vai dizer: eu sei quem eu creio, eu sei que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final, até quando nós chegarmos no final dessa caminhada ou dessa jornada que nós temos. Então a palavra aqui é esperança, né? A palavra está no sentido de confiar. O salmista Davi vai dizer que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor. Nós não estamos confiados nas coisas do mundo, nós não estamos confiados nos homens. Nossa confiança está posta no Senhor. Nós cremos no Deus que nos fez a promessa. E nós sabemos, bem sei quem tem crido. E sei que Ele é poderoso para guardar esse tesouro até o dia final. Então aqui o profeta começa a expor como que é a vida daqueles que confiam no Senhor, daqueles que creem no Deus Todo-Poderoso, no Deus que criou todas as coisas, o Deus que criou o universo. Às vezes eu me pego pensando qual seria o tamanho de Deus, o que criou esse universo, do tamanho que é, as distâncias. A gente não consegue imaginar como nós podemos imaginar o tamanho de Deus, ou que Deus é, né? Coisa assim que nós somos muito limitados, né? Para entender realmente o que Deus é. E às vezes nós dizemos, quando nós chegarmos na eternidade, nós vamos entender. Meus irmãos, nós teremos a eternidade para conhecer a Deus, e mais eternidade, mais coisas nós teremos para conhecer desse Deus maravilhoso, desse Deus tão grande. Paulo fala que Ele chama cada estrela pelo seu nome. Se nós olharmos só o que nós conseguimos, que o homem consegue observar, bilhões de galáxias, e Deus conhece cada estrelinha ali. Que tamanho é esse Deus que nós podemos confiar nele? Como que nós vamos ter dúvidas no poder desse Deus? Não sabeis, não ouviste que o eterno Deus, o Criador dos confins da terra, meus irmãos, nós estamos diante de um Deus tão poderoso. Às vezes eu olho aquela foto que foi tirada aí por uma sonda, a foto chama um ponto pálido no espaço. Nós vemos ali o tamanho da Terra, algo minúsculo, e nós estamos ali
tão minúsculo diante daquela coisinha ali. E Deus é o Criador de tudo. É insondável o seu entendimento. Se nós quisermos entender Deus, nós não vamos conseguir. Paulo, com toda a experiência que ele tinha com o Senhor Jesus, com toda a intimidade, Paulo ele dizia assim: é aquilo que eu recebi do Senhor, isso vos ensinei. Então Paulo tinha uma intimidade tão grande. Paulo chega num momento que ele não consegue mais, ele declara, né? A profundidade das riquezas. Paulo já não conseguia, mas ele tentava entender, tentava compreender a Deus e ele não conseguia. Ele dizia: a profundidade das riquezas, quão insondáveis são os teus caminhos. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus insondável, o Deus que pega aquela pessoa que está caída no pó e transforma em seu servo, transforma em um príncipe e coloca a reinar junto com ele. Pega aquele que está destruído e fazemos sacerdote. Nós seremos reis e sacerdote ao lado do Senhor Jesus. Ele dá força ao cansado. Então é natural que nessa caminhada nós chegamos a cansar, mas quando nós cansamos, nós temos um Deus grande que nos fortalece, que renova nossa força, multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 31. O profeta Isaías, ele diz que os que esperam do Senhor, ele é diferente daqueles que confiam na sua própria força, na sua juventude. Eles renovarão as suas forças e subirão com asas como águia. É interessante que Isaías ele coloca as coisas como se fosse numa contramão, num sentido contrário. Ele começa daquele que voa, subirão com asas como águia, depois ele passa por aquele que corre e no final ele vai falar daquele que caminha. E quando nós olhamos, é bom que nós também começamos ao contrário do que foi posto aqui. Vamos começar pelo que caminha. O caminho é o início. Dizem que toda caminhada começa com um passo. A nossa caminhada rumo à eternidade começou quando nós demos um passo de encontro ao Senhor Jesus. Então nós começamos ali, talvez um pouco devagar, né, aprendendo as coisas, conhecendo o Senhor Jesus, crescendo em conhecimento, crescendo em graça diante do Senhor, e a nossa caminhada às vezes pudesse ser um pouco mais lenta. A ciência diz que a caminhada do homem é cerca de 5 km por hora. Um homem caminhando normal, 5 km por hora. E às vezes a nossa caminhada rumo à eternidade, às vezes é mais lenta mesmo. Às vezes nós precisamos parar um pouquinho para entender, para conhecer, para estudar a palavra de Deus, e isso é passo a passo. É uma caminhada mais lenta que nós temos. O salmista Davi, no Salmo 40, no versículos 1 e 2, ele diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele me tirou do lago de lodo horrível, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Meus irmãos, embora quando nós caminhamos de uma forma mais lenta, nós estamos firmados sobre a rocha que é o Senhor Jesus. Os nossos passos não são vacilantes, porque nós estamos firmados no Senhor Jesus. Colocou os meus pés sobre uma rocha. O Senhor Jesus é a rocha que é mais alta que nós. Glória a Deus. Moisés ele vai dizer, né, que Deus é a rocha que é mais alta que ele. O Senhor Jesus é a pedra, e nós caminhamos alicerçados nas palavras do Senhor Jesus. Embora caminhando um pouco mais lento, mas passos firmes, porque Ele tem firmado os nossos passos, não nos deixa vacilar. Se nós estamos esperando em Deus, confiando nesse Deus tão grande, nossa caminhada é segura. Amém. Nós temos um objetivo.
objetivo e um alvo para alcançar. Depois o profeta Isaías vai falar daquele que corre, correrão e não se cansarão. Paulo ele usa muito essa analogia entre o corredor e aquele que está nessa jornada para a eternidade. Paulo na primeira carta aos Coríntios, Paulo vai dizer que todo aquele que corre, né, nos estádios, parece que é o capítulo 9, todo aquele que corre nos estádios, primeiro eles se abdicam de tudo. Os atletas, né, eles se abdicam muitas vezes de uma vida familiar, eles se abdicam de algum alimento, para que ele possa estar focado na sua corrida, ali nos estádios, né, nas competições. Mas mesmo fazendo todas essas coisas, eles correm por algo que encerra. Paulo vai dizer, há muitos corredores, mas só um chega em primeiro lugar, só um é o vencedor. E mesmo com essa incerteza, os atletas eles se abdicam de muitas coisas, renunciam muitas coisas, né, para que ele possa ter uma chance de alcançar um grande prêmio, ser o primeiro. E Paulo vai dizer, eles correm por algo que é corruptível, eles correm por algo que vai passar, a traça vai corroer, né, a inflação vai corroer talvez o prêmio, se for um valor em dinheiro. Eles correm por algo que é corruptível. Mas nós, servos do Senhor, nessa jornada, nós corremos com uma certeza. Se nós estivermos firmados no Senhor Jesus, se os nossos passos estiverem firmes no Senhor Jesus, nós seremos vencedores. Não apenas um, mas todos quanto amarem o Senhor Jesus, eles serão vencedores. E não de algo corruptível desse mundo, mas nós corremos por algo que é incorruptível, por algo que é eterno, por algo que tem um valor imenso para nós, que é salvação e vida eterna ao lado do Senhor Jesus. Se nós estamos esperando em Deus e confiando nesse Deus maravilhoso, nós não nos cansaremos. A nossa jornada, embora com as dificuldades, nós não nos cansaremos, porque Deus renovará as nossas forças a cada manhã. Eles correrão e não se cansarão. Agora a caminhada já está um pouco mais ágil, um pouco mais rápido. Nós agora firmados no Senhor Jesus, conhecendo os mandamentos do Senhor Jesus e amando o Senhor Jesus, nós começamos então a correr não por algo incerto, mas correr por uma certeza. Um dia estaremos com o Senhor na eternidade. Nós não temos dúvida. Não como os corredores, como os atletas que correm, mas correm não tendo certeza de vencer. Nós corremos e temos essa certeza, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Ele é poderoso. Ele é poderoso para nos dar aquele prêmio no dia final. Glória a Deus. Depois nós vamos passar para a águia. O profeta ele começa pela águia. Subirão com asas como águia. A águia talvez seja um dos animais mais rápidos. A ciência diz que uma águia pode chegar a 320 km por hora. Quando ele mergulha, para alcançar ali sua presa. Chega a 320 km. Então é algo que talvez os homens aí somente de avião, mas a palavra fala que aqueles que confiam no Senhor, que creem nesse Deus, eles subirão com asas como águias. Meus irmãos, um dia nós vamos subir para a eternidade. Como águias, mais rápido que as águias. A palavra nos fala que será no abrir e fechar de olhos. Nós estaremos com o Senhor. Os que confiam no Senhor, eles subirão para estar com o Senhor na eternidade, nos lugares altos. Nós estaremos ao lado do Senhor Jesus, nós estaremos na sua presença. Louvado seja o nome do Senhor.
que é necessário apenas confiar. Meus irmãos, que nós possamos confiar mais e mais no Senhor, conhecendo esse Deus tão grande que fez os confins da terra, o Criador dos céus e da terra, que se importa com cada um de nós, mesmo aqueles que estão fracos. Os olhos do Senhor estão fitos naquela pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Ele conhece cada estrela e chama cada estrela pelo seu nome. Mas também Deus conhece cada um dos seus servos e chama cada um dos seus servos pelo seu nome. O profeta Isaías, ele vai dizer que Deus tem os nossos nomes escritos na palma da mão. E é impossível Deus esquecer de cada um dos seus servos. Um dia nós subiremos com asas, com águia, porque Ele há de chamar o meu nome e o seu, meu irmão, para estar com Ele. E nós receberemos do Senhor Jesus a palavra que tanto aguardamos e que caminhamos para ela. Vinde bendito de meu Pai, e possuir por herança o reino que está preparado desde a criação do universo. Glória, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus chama cada um dos seus servos pelo nome. Deus conhece a nossa intimidade. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, confia no Senhor. Ele é poderoso para que no final dessa jornada Ele possa nos dar a coroa da glória. A nossa oração: Senhor, firma meus passos, seja no momento da caminhada, seja no momento da corrida. Eu espero um dia subir para estar com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.